Então, hoje nós vamos falar do capítulo 11 do livro Poder para Mudar a Sua Vida, de Rick Warren. E hoje é o capítulo sobre domínio próprio. Né? Muito importante, domínio próprio é algo muito importante na nossa vida. O que significa o domínio próprio, né? Ele significa aquele autocontrole, é quando a gente tem controle das coisas que a gente vive, o controle do impulso, da nossa carne, é o poder para dizer não aos impulsos que não são de acordo com a palavra de Deus, né? E no mundo de tantos excessos, a Bíblia diz que o domínio próprio é um dos frutos que quando a gente é orientado pelo Espírito Santo. Então, é dado em espírito. Por mais que a gente tenha força de vontade de dominar a nós mesmos, isso só é possível a gente dominar realmente a nossa carne. A gente vai ver que não é que a gente vai evitar de ter esses impulsos, mas a gente consegue dominá-los na força do espírito. E muitas pessoas acabam vivendo problemas na vida por falta do domínio próprio, né? A gente sente que a nossa vida está fora de controle, talvez realmente esteja. É aquela sensação daquela sobrecarga, né? Que a gente se sente indefeso, vulnerável. E isso a Bíblia diz que é real. Lá em Provérbios 25, 28, diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então, a gente pode perceber que fala que é aquele que não sabe dominar-se, ou seja, tem como saber se dominar. É coisa que a gente vai criar um conhecimento de como dominar a nós mesmos. E quando fala sobre essa cidade sem muros, que uma pessoa que não domina a si mesma é como uma cidade sem muros, o que significava naquela época uma cidade sem muros? É como se a gente tivesse a nossa casa sem porta. A gente fica vulnerável aos ataques, a ser assaltado, né, a entrar qualquer pessoa. Então, uma cidade sem muros significava uma cidade indefesa. E o homem que não sabe se dominar é um homem que está indefeso, né? Está muito mais aberto aos ataques do inimigo. E quando a gente tem domínio próprio, a gente desfruta desse sentimento de segurança. Por quê? Porque a gente passa a estar sendo vigiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser o nosso guarda principal. Ele guarda as situações que a gente vai viver, né? Ele nos ajuda a não cair em impulsos da carne. Então, a gente acaba tendo essa autodisciplina. O domínio próprio e a autodisciplina, eles são fatores chaves para o sucesso em qualquer que seja a área da nossa vida. E se a gente quiser alcançar a verdadeira liberdade, a gente precisa de domínio próprio, né? O filósofo grego Epicteto estava certo quando disse: nenhum homem é verdadeiramente livre até que se domine. Porque enquanto a gente não tem domínio próprio, a gente está sendo dominado por alguma coisa, né? Por isso que diz que o pecado escraviza. Então, a gente acaba ficando dominado. Deus, quando criou o mundo e criou o ser humano, ele nos criou para termos domínio sobre a criação e não para sermos dominados por ela. E muitas vezes a gente é dominado por coisas que estão no nosso próprio pensamento. Nós vamos ver isso. João 8,34 diz assim, ó: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, porque o pecado escraviza, né? Pode ver a história de Sansão. Sansão, ele podia ser o homem mais forte do mundo, mas ele foi enfraquecido pela falta de domínio próprio, né? Ele tinha tudo o que precisava, que Deus tinha dado para que ele cumprisse a missão de Deus, mas ele foi enfraquecido pela seu desejo, né? E a falta de domínio próprio dele fez com que ele atendesse aos desejos da carne e perdesse a graça ali, né? Aquilo que Deus tinha de missão para ele. Então, vamos para a parte prática. Nós vamos falar sobre como obter domínio próprio, porque a palavra de Deus é bem clara a respeito desse assunto. Então, ele vai sugerir aqui 7 passos para a gente poder desenvolver esse domínio próprio. Porque a partir do momento que a gente aceita Cristo, que a gente anda nos caminhos de Deus, já é embutido em nós, nessa nova natureza, o domínio próprio. Mas a gente precisa o quê? Desenvolver, né? A gente precisa usar esse recurso. A primeira coisa que ele fala aqui é para a gente admitir que a gente tem um problema. Tiago 1,14 diz assim, ó: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, a gente tem que entender que a gente faz coisas da que a gente gosta.
Então, mesmo que sejam coisas erradas, a gente gosta, porque é próprio do nosso mau desejo. A palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém, que a tentação vem dos nossos próprios maus desejos. Deus nos testa, isso sim, ele prova a gente para nos aprovar, né? Mas ele não tenta, a tentação, ela é do nosso próprio mau desejo. E geralmente a gente racionaliza muito. Por exemplo, eu tenho esse meu jeito, porque eu sou assim mesmo, não tem jeito, isso é da minha família, né? Genético. Ou eu sou assim, isso porque a gente não transfere para outra pessoa. Eu sou assim porque meu marido me deixa louca. Eu sou assim porque meu chefe é impossível. Eu sou assim porque é genético. Todo mundo faz. A gente racionaliza para né, se eximir da responsabilidade daquilo que a gente está fazendo errado, né? Isso quando a gente não transfere a culpa para alguém. Meu marido me deixa louca, meus filhos, né, são sem educação, mas aquilo que você faz é responsabilidade sua. Não importa o que fizeram com você, a tua reação é sua responsabilidade, né? É que nem uma vez eu vi um exemplo da laranja. A gente, por exemplo, vamos supor que a gente seja uma laranja. Quando a vida vem e esmaga a gente, pressiona a gente, o caldo que vai sair da laranja é o que você tem dentro de você. Só que foi colocado sob pressão, né? Mas aquilo que sai da gente é aquilo que a gente é. Então, se a gente tem dificuldade em alguma área, a gente tem que reconhecer que a gente tem problema naquela área, porque a partir do momento que a gente transfere isso para alguém, a gente deixa de ter a oportunidade de consertar isso, porque parece que não é a gente, não é culpa nossa, né? Se a gente muda o outro, mas então então eu tenho um namorado que é assim, eu vou trocar de namorado. Eu tenho um marido, a pessoa divorcia. Porque meu trabalho é assim, eu tenho um chefe. Quando a gente quer mudar o outro, a vida vai continuar trazendo situações que vão continuar levando a gente a praticar aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, ao invés de mudar a situação, a gente tem que mudar nós mesmos, porque independente da situação que você estiver e das pessoas que você conviver, se você mudar você mesma, você vai estar preparado para poder reagir a esses impulsos. Uma pessoa nervosa, ela é nervosa em qualquer lugar, né? Uma pessoa, por exemplo, que não tem domínio próprio sobre a comida, ela vai ser assim na casa dela, ela vai ser assim no hotel, não adianta ela mudar de cidade. Ela vai continuar carregando aquilo dentro dela. Uma pessoa que tem um vício, ela vai continuar, enquanto ela não mudar ela mesma, as circunstâncias não vão mudar. A gente não consegue mudar tudo o tempo todo. A gente pode até ver, a gente vai ver aqui que existem situações que a gente pode evitar, né, passar para não provocar aquele impulso na nossa vida. Mas a gente não pode mudar tudo e mudar todos. É muito mais seguro a gente mudar a nós mesmos, né? A gente é responsável pelo nosso comportamento, então a gente tem que reconhecer o problema, ser específico, identificar mesmo qual área da nossa vida, ou com qual pessoa, ou qual situação que a gente precisa de domínio próprio, né? Talvez a gente tenha problema na forma de reagir com as pessoas, com o cônjuge, com os filhos, com nossos pais, com o chefe, colega de trabalho, com a gente mesmo. Tem gente que é exigente consigo mesmo, talvez seja comida, bebida, um vício, dinheiro, sexo, roupa, o tempo, né? Todo mundo tem uma fraqueza. E essas áreas, elas são muito comuns, né? Que eu falei agora, de ter falta de domínio próprio, que é exatamente onde a carne instiga a gente, que são coisas da carne, né? Segundo passo, né? Então, além de reconhecer, segundo passo, deixe o passado para trás, né? Muitas vezes a gente fica presa ao passado pensando, mas já tentei tantas vezes, eu não consigo, né? Eu não sou forte o suficiente. Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Então, assim, não importa o que passou, passado, a palavra já fala, passou. Muitas vezes o inimigo, ele quer comprometer o teu futuro, fazendo você usar o seu presente, se condenando ao fracasso pelo teu passado, né? A palavra de Deus diz que tudo se fez novo. Foi o que o pastor André falou no domingo. Ele falou, a nova natureza, ela transforma, tudo se faz novo. Então, o que passou, passou, né? A gente fica muitas vezes trazendo à memória as tentativas fracassadas anteriores e condenando o nosso futuro. O fracasso no passado não significa que você nunca mais vai conseguir mudar, né? Mas se você se concentrar
nas vezes que você fracassou, é fadada a repetir isso, porque você está fazendo a mesma receita, né? A gente tem que deixar o passado para trás, tentar de novo, ou seja, o novo. De novo é o novo, não é o passado velho. Tem uma frase de Thomas Edison que diz: não diga que foi um fracasso, diga que foi uma lição, né? A gente não precisa achar que aquilo que a gente errou foi um fracasso. A gente pode falar que foi uma lição, a gente já sabe como não dá certo. Isso é bom, porque a gente já arrisca da nossa tentativa, né? A gente já sabe o que não funciona mais. Terceiro passo, então, primeiro é, né, reconhecer que temos o problema. Segundo, deixar o passado para trás. O terceiro, conteste os seus pensamentos. Desafie os seus pensamentos. A gente dá muito ibope para os nossos pensamentos, né? A gente quando a gente tem um pensamento, às vezes a gente para nisso e fica sofrendo a influência que ele tem na nossa mente. O maior campo de batalha do inimigo é a nossa mente. E a gente não precisa aceitar tudo que a gente pensa. A gente tem que fazer um filtro. Quando você está com o coração assim incomodado, algum pensamento que está te trazendo uma emoção ruim, né? Leva isso para a palavra. Isso tem fundamento na palavra de Deus? Alinha os seus pensamentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não deu o espírito de covardia, sim de coragem, né? Que ele deseja o nosso bem e não o nosso mal, que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Então, às vezes a gente achar que a gente está fadado ao fracasso, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, a gente tem que trazer os nossos pensamentos à luz da palavra, para ver se isso fica ou se isso tem que ir embora. A gente não pode impedir um pensamento de vir na nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele de fazer ninho. Por exemplo, a pessoa que fala assim, nossa, eu não estou com vontade de estudar a palavra. A pessoa fica naquilo, não, mas eu não sinto vontade. Né? A gente tem que combater os nossos pensamentos que nos desanimam. A gente tem que colocar um pensamento contrário. Mas se eu sentar para ler a palavra, eu vou me sentir melhor, porque eu vou ter mais, né, mais munição para essa guerra que eu estou passando. Desculpa. Então, a gente tem que pensar sempre isso, tem que dar, não pode dar tanto ibope aos nossos pensamentos, porque o inimigo, ele usa a nossa mente para trazer pensamentos de derrota, ele quer roubar a nossa alegria. Não dê tanta autoridade aos seus pensamentos. Eles não podem dominar você. Você tem que dominar sobre os seus pensamentos. A gente já aprendeu aqui, né, que a gente não muda um sentimento, uma emoção, mas a gente muda o pensamento e, consequentemente, o pensamento muda o sentimento. Hoje, na hora de ir para a escola, toda segunda-feira é assim, o Antônio, eu não quero ir porque eu te amo, porque eu vou ter saudade. Eu falo, filho, se você parar nesse pensamento, você não vai mudar a sua emoção. Começa a pensar, você vai passar um tempo lá, mas aí você já vai vir para casa, que na escola é legal, e você vai parar de pensar coisa ruim. E aí, aí a gente orou, porque a palavra tem poder, mas a oração, então, né? Se a palavra tem poder, a oração, então, nem se fala. E depois ele ficou bem. Então, a gente tem que combater esses pensamentos ruins. Eu sempre penso assim, ó, quando eu tô me sentindo mal, eu penso assim, porque, deixa eu parar, porque a gente nem consegue perceber por quê. Deixa eu parar para pensar por que eu tô me sentindo desse jeito, né? Aí eu paro. Às vezes não é nada, eu falo, ai, que bobagem, né? Senhor, me dá graça. Ou você tá com um problema mesmo. Aí começa a racionalizar, mas esse problema tem fundamento, né? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então, eu vou me encorajar nas promessas, não nos problemas. Eu olho para a solução e não para o problema, né? E muda, a emoção muda. Deus, ele quer que a gente domine os nossos pensamentos, né? Provérbios 23, 7 diz assim, ó, assim como o homem pensa, ele é. Então, se você pensa que você consegue ou se você pensa que você não consegue, você está certo nas duas formas, porque é aquilo que você pensar, você vai agir de acordo com isso, né? Então, assim como o homem pensa, ele é. A maior batalha nossa é na mente. Então, pense sobre o que você pensa. Vigie os seus pensamentos. 2 Coríntios 10, 5 diz assim, ó, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, toda vez que a gente tem um pensamento, a gente deve levar ele cativo
para ver se ele, né, não está nos levando a argumentar, ou ele tem pretensão de nos fazer ir contra aquilo que Deus espera de nós. Por isso que lá em Filipenses 4:8 fala, né, de tudo que se deve pensar em coisa que é agradável, de boa fama, de boa honra, né, que vai te manter numa sanidade mental positiva. Uma pessoa pessimista que reclama, ela está clamando 2 vezes aquilo que ela não quer. Por que às vezes na igreja a gente escuta os pastores falando assim, fale para não sei quem, que não sei o que lá, porque eles querem que a gente declare, que a gente proclame, programe. Quando a gente fala, a gente está programando o nosso cérebro a obedecer aquilo, né? E quando a gente pensa coisa negativa, a gente gera emoção negativa. Temos que alinhar isso à palavra de Deus. Romanos 12:2 diz assim, ó, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente não pode parar naquilo que o mundo quer impor para a gente pensar. A gente tem que ser transformado. Minha garganta não está muito boa. Então, a gente tem que, sempre que tiver com pensamento ruim, a gente tem que levar isso cativo para ver se isso está alinhado com a palavra de Deus, e se não tiver, mudar a linha de pensamento, focar no que é justo, que é positivo, que é de Deus. A graça de Deus nos dá a capacidade de dizer não a impulso. É um poder, gente, que ultrapassa o natural, é um poder sobrenatural, que nos é dado em espírito, né? E tá aí para a gente usar. Só que a gente tem que fazer uso dele. A gente tem que se apossar. Sabe quando alguém fala assim, eu tomo posse? Eu tomo posse mesmo. Por exemplo, a gente recebe na igreja, lá no GC, na Geração Criança, um versículo num cartão. E eu coloco na porta de casa, eu fixei na porta, porque antes do Antônio sair, eu faço ele ler, né? Seja forte e corajoso, que Deus estará com ele em todos os tempos. Porque a gente tem que trazer a nossa memória o tempo todo, porque o mundo já bombardeia a gente com coisas erradas. Então, a gente tem que usar disso, né? Aquele teatrinho que eu fiz de sair com a espada, é isso, é a gente usar a palavra como espada nessa guerra. 4º lugar, creia que você pode mudar. Se você não acredita na sua força, creia na força que vem do Senhor. Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? A nossa crença controla o nosso comportamento. O que a gente pensa determina o que a gente sente. O que a gente sente determina a maneira como a gente vai agir. Pare de declarar coisas negativas que você não consegue mudar, que é mais forte que você. Não é mais forte que você. O que você alimenta mais na tua vida? Os seus medos? Então alimenta a sua fé, que seu medo morre de fome. Não é assim que a gente já ouviu falar essas frases populares? É isso, né? A palavra tem poder sobre as nossas atitudes. A nossa mente mente para nós. Conta mentiras, né? Em 1 Coríntios 10:13 diz assim, Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que Deus, apesar da tentação vindo dos nossos maus desejos, ele não vai permitir que seja maior do que a gente possa suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo lhe providenciará um escape. Olha, Deus dá a saída. Basta a gente ter sensibilidade de perceber, né? Se você tem o Senhor como teu Deus, como seu Senhor, se você deu autoridade dele controlar a tua vida, ele não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar, né? Deus não vai colocar mais sobre você do que em você. Ele sempre vai colocar mais em você do que sobre você. Ele não vai fazer pesar sobre você aquilo que ele não te dá a força para sustentar. Mas tem que ser ele controlando a sua vida, porque a gente, por nós mesmos, a gente não seria capaz de suportar, né? Tem um versículo em 2 Crônicas, nem tá no livro isso, mas eu amo. Diz assim, ó, 2 Crônicas 16:9. Pois os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que te
fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, Deus, ele está passando os olhos, procurando verdadeiros adoradores, procurando pessoas que dedicam o seu coração, né, para nos fortalecer. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Medo do quê? Se a gente, né, tem ele como nosso Deus. Pare de se programar para o fracasso. Ao invés de se condenar, se criticar, se desculpar, pense: tudo é possível àquele que crê. Quinto, seja responsável, né? O quinto passo no desenvolvimento do domínio próprio é meio difícil. É para a gente prestar contas para alguém, né? A gente não gosta, mas a gente precisa ter alguém para caminhar com a gente. Alguém que caminhe com você, alguém que possa zelar por você, que possa orar por você, que possa te encorajar, né? Que possa te ajudar a desenvolver domínio próprio. Eu podia estudar, a gente está estudando provérbios, eu podia estudar provérbios sozinha, mas eu quis chamar pessoas para estudar comigo, porque é diferente quando você caminha com as pessoas. Além de você ser encorajado, você vai encorajar. Deus é um Deus relacional, tudo que ele faz vem a nós, né? O teu reino. Ele é um Deus relacional, então ele nos fez também para termos relações uns com os outros, de nos suportarmos, de darmos força, né? Quando a gente encontra esses grupos de apoio, tipo alcoólatras anônimos, narcóticos anônimos, por que o grupo dá certo? Porque é o apoio mútuo, são pessoas que se ajudam, e isso agrada a Deus, essa parceria. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Então, a gente pode ajudar as pessoas, peça ajuda, busque parceiros na caminhada. E como deve ser essas pessoas? Sempre mulher com mulher e homem com homem, tá? Por quê? Porque a gente vai desenvolver uma intimidade quando a gente compartilha as nossas fraquezas. Então, não vamos criar para nós, né, armadilhas do inimigo, de homem ir se consultar com mulher, mulher com homem, tem que ser mulher com mulher e homem com homem, né? E dê a essa pessoa permissão para te questionar, não para te cobrar, mas para te levar, para te encorajar. Isso faz parte daquela coisa. E aí, tá tudo bem? Como que anda aquela área? Né? Pessoa que você possa confiar, que vai te guardar aquilo em segredo, uma pessoa discreta, né? Sexto lugar, evite a tentação, fuja das coisas que tentam você, fuja da situação que enfraquece o seu domínio próprio. Né? Tem uma frase que diz: se você não quiser ficar picado, fique longe das abelhas. Tem gente que fala assim, né? Por exemplo, uma vez eu vi uma pregação do Cláudio Duarte, não, acho que foi, não lembro de quem foi. Ele falava assim: se você é fraco na área de dinheiro, não vai ser tesoureiro de lugar nenhum, né? Evita, gente, o inimigo querer derrubar você. Se você está de dieta, não fica escondendo chocolate no armário. Se você é compulsiva com compras, não vai no shopping. Não fica dando mais trabalho para Deus ainda. Faz a tua parte, seja prudente. Saiba que você também pode evitar, né? Se você fuma, não vai beber, porque você sabe que você bebe, você vai fumar. Teve uma pessoa que estava contando aqui no livro que parou de fumar e a pessoa perguntou para ela: como que você conseguiu? Ela falou: molhei meus fósforos. Porque aí ela ia tentar acender o cigarro, tava molhado. E aquele primeiro impulso passava, e a pessoa parava em consciência e tinha a oportunidade de decidir não fazer. Né? A gente teve uma palestra uma vez que chamava assim, sobre a comunicação não violenta. Tem gente que não tem domínio próprio na hora de reagir a uma ofensa. Essa comunicação não violenta ensina a gente que os primeiros segundos, quando alguém fala alguma coisa para você, se você já responder nesse impulso, você vai, às vezes, falar o que você não queria falar. Então, é que nem quando a gente está brincando de jogar bexiga, se a gente tivesse a oportunidade de só rebater e segurar para pensar e passar, é muito mais chance de você conseguir segurar a peteca do que se você só quisesse rebater. A gente tem essa chance de parar, pensar, para depois responder. Às vezes nem seja um momento, espera passar um tempo, para você não cair naquela discussão. Né? O autor, ele fala assim, o Rick Warren, ele também é pastor de jovens, e ele fala que nesse estágio da vida dos jovens, eles têm os hormônios tudo, né, ali forte,
E ele fala para eles estarem preparados com antecedência para controlar essas coisas. Ele fala que o melhor momento de pensar sobre não cair, né, no sexo não é no banco de trás do carro, não é naquele momento em que a coisa já andou demais que você vai pensar sobre o assunto. Planeje com antecedência, evite situações que provoquem tentações na sua vida. Para que a gente vai se colocar, né? Teve um dia que eu estava de jejum e a gente foi num restaurante que eu sei que tem uns doces deliciosos. E eu, muito burra, fui lá, só para dar uma olhadinha na mesa. Adivinha o que aconteceu? Eu voltei com um pedacinho de doce. Falei, hoje é domingo, comecei a racionalizar, depois eu me arrependi, sabe? Por que eu fui lá na mesa dos doces? Não precisava ter ido. Entendeu? A gente pode evitar também de cair, a gente pode se ajudar. Planeje sua vida para evitar coisas que enfraquecem o seu domínio próprio. Por isso que a gente tem que ter bem estabelecido qual que é a nossa fraqueza, né? Não deem lugar ao diabo, Efésios 4:27 diz. Porque quando a gente faz uma coisa dessa, a gente está dando uma brechinha aí para o diabo fazer na nossa vida, né? Não deem lugar ao diabo. 1 Coríntios 15:33 diz, né? Porque aqui fala para a gente evitar relacionamentos que influenciam a gente a cair em pecado. Diz em 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas isso aí, cada um tem que ter sua cabeça. Você não é uma pessoa que vai fazer isso, não importa onde você estiver. Mais ou menos, está escrito na palavra que uma má companhia pode corromper o teu bom costume. Então, para que você vai colocar o teu pé? Em Provérbios fala para a gente fugir das tentações de armadilha, que seus pés passem longe daquilo que pode te levar a pecar. Por que você vai se jogar ali no campo minado? Fica longe, evita, né? Evita a situação e pessoas que tentam te levar para que vão te tentar nisso, porque a responsabilidade de cair não é tua. E talvez evitar certas pessoas ou evitar um lugar pode parecer uma coisa muito drástica, mas às vezes você precisa disso por um tempo, né? Uma pessoa que está parando de fumar, ela não pode ficar saindo para beber com os amigos, ela vai fumar. Uma pessoa que está de dieta não pode ir no self-service. Às vezes, ficar em casa também é prudente. Não é que você vai eu vou viver numa bolha, né? Não. Mas você evitar no momento que você está tentando uma luta aí é uma prudência, é você ser inteligente, ter sabedoria. Então, recapitulando, antes de falar do último, admita o seu problema, deixe o passado para trás, conteste os seus pensamentos, creia que você pode mudar, seja responsável diante de alguém que caminhe com você e fuja das coisas que te tentam. Depois eu passo no grupo lá, tá? E o último passo agora para o grande sucesso do domínio próprio dependa do poder do Senhor. Né? Lembra quando Jesus nos disse, nos ensinou que o Espírito Santo não seria o nosso ajudador? Aprenda a depender do Espírito, para ele ser o seu ajudador, o seu guia, o seu conselheiro. Gálatas 5:16 diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui não está dizendo que a gente não vai ser tentado, está dizendo que a gente não vai mais se satisfazer com isso. Isso não vai ser mais o nosso prazer, porque a gente está andando no Espírito. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. A palavra de Deus diz, né, que os desejos da carne são contrários aos desejos do Espírito. Se você vive em Espírito, dificilmente você vai cair na tentação. Você pode até ser tentado, mas o Espírito vai ser mais forte. Mas depende do tanto que você tem do Espírito. Se você não alimenta o Espírito, que você alimenta a sua carne, a carne fala muito mais alto, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter os desejos, quer dizer que a gente não vai se satisfazer. E as pessoas geralmente trocam essa sequência. Elas falam, eu não sou digno, eu preciso acertar minha vida primeiro antes de andar em Espírito, eu prefiro primeiro me consertar meu vício antes de buscar a Deus. É o contrário, a sequência não é essa, né? Deus não diz para você resolver tudo antes dele que ele vai te ajudar. Ele diz, deixe-me entrar na tua vida. Deixe o meu Espírito Santo controlar você, enquanto ainda você estiver lutando, porque eu vou lutar com você, por você.
né? Na celebração de domingo, foi isso que o pastor André disse. Ele disse que a gente não precisa, né? Primeiro desenvolver tudo de bom para depois batizar, por exemplo. A gente precisa batizar para desenvolver tudo de bom. A gente precisa se entregar para sarar, não sarar para se entregar, né? A mesma coisa da gente dizer assim, eu tô doente, assim que eu sarar eu procuro o médico, né? Não é isso. A gente tem que procurar o médico porque a gente está doente. Ah, eu só vou tomar remédio assim que eu sarar da minha dor, eu tomo remédio. Não, primeiro você toma para depois você sarar. Né? Você se entrega a Deus, confia nele, para depois você sentir ele te ajudando. Não é o contrário. As pessoas pensam, eu não sou digna. Então, eu não posso estar na presença de Deus. Não tem nada a ver. Jesus veio para os doentes, para curar os doentes. A gente não procura o médico quando a gente sara, a gente procura o médico porque a gente está doente. Né? A igreja é um lugar de pessoas doentes, é um hospital de almas, não é um hotel de santos. Né? Filipenses 2:13 diz, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo sua boa vontade. A gente só precisa estar disposto, Senhor, eu estou disposta a te entregar o meu coração e a minha mente para o Senhor fazer a tua boa vontade. Efetua em mim, e ele vai efetuar o querer, e ele vai efetuar o realizar. Ele te dá tanta vontade de mudar, como ele te dá o poder para isso. Não é tremendo? É um Deus completo. Ele nos ajuda a obedecer ele e depois nos ajuda a fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Só que a gente tem que querer, a gente tem que deixar, a gente tem que permitir, a gente tem que abrir a porta para Jesus, né? A gente tem que deixar ele entrar na nossa vida e ser primeiro lugar na nossa vida. Porque quando ele for o primeiro lugar, ele vai controlar todas as nossas coisas. A gente não pode querer controlar e deixar ele fazer para a gente aquilo que a gente não está deixando ele fazer por nós. Né? Qual área da sua vida que você tem dificuldade, né? Especifique, escreva, Senhor, revela para mim, se eu não estou sabendo, qual área da minha vida eu preciso de domínio próprio. E me ajuda, né? Ore por isso, ore pelas suas fraquezas. A gente muitas vezes reclama daquilo que a gente não ora. Tchau, vai com Deus. Então a gente tem que orar, Senhor, revela as minhas fraquezas, me ajuda a reconhecer, a trazer a responsabilidade para mim, a ter pessoas para caminhar comigo, né? E me dê o poder do querer e do efetuar. Quando a gente pede isso para Deus, a gente começa a trilhar uma nova estrada rumo ao domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Certo, queridos? Deixa eu parar aqui. Eita, não.